Boa noite, meu nome é Nicole Souza Lima. Eu vou apresentar o trabalho sobre pneumotórax e derrame pleural, doenças envolvendo a pleura à luz dos exames de imagem. Além de mim, o grupo é composto por Ítalo Barbosa e Miguel Afonso. Nosso artigo consiste de uma revisão de literatura sobre os conceitos, diagnóstico, fisiopatologia, achados clínicos e abordagem dos derrames pleurais e pneumotórax, enfatizando sempre a importância dos exames de imagem para a identificação correta dos achados. Como metodologia, nós usamos a plataforma Cielo e revistas eletrônicas para buscar os artigos. Cruzamos os descritores pneumotórax e derrame pleural e selecionamos os artigos disponíveis de forma gratuita, em português, priorizando os publicados nos últimos 10 anos. Selecionamos destes 12 artigos de pneumotórax e 10 de derrame pleural. Inicialmente, é importante lembrar o conceito de pleura pulmonar e sua estrutura. Ela pode ser definida como uma camada de revestimento composta por células mesotélicas fortemente unidas. Ela é subdividida em folheto visceral, que recobre os pulmões e cisuras interlobares, e o folheto parietal, que reveste a parede torácica. Entre os dois, há um espaço virtual, que é chamado de espaço pleural, que contém uma pequena quantidade de líquido, que é capaz de diminuir a fricção entre os dois folhetos durante a respiração. Mais que em condições patológicas, que eu vou falar hoje, há um aumento dessa quantidade de líquido ou a presença de ar nesse espaço, o que aumenta a pressão na cavidade pleural, o que pode causar o colapso pulmonar, compressão de estruturas e outras complicações graves. De forma geral, o derrame pleural é o excesso de líquido no espaço pleural, de forma uni ou bilateral no pulmão. Ele pode ser causado por micro-organismos, no caso de infecções, por neoplasias ou insuficiência cardíaca. Se suspeita dessa condição através dos achados específicos de exame físico e anamnese, que eu vou citar mais para frente, e é confirmado o diagnóstico através dos exames de imagem. Já o pneumotórax é a presença de ar acumulado no espaço pleural, e pode ser classificado como espontâneo, que é primário ou secundário, ou traumático. No caso de espontâneo, a causa ainda não é muito bem definida. E no exame físico, se tem a diminuição do rumor vesicular e frêmito tóraco-vocal diminuído, timpanismo à percussão e expansibilidade torácica também diminuída. O paciente geralmente sente dor torácica e ipsilateral, tem tosse seca e dispneia. Iniciando pelo pneumotórax, a gente tem o pneumotórax espontâneo primário, que é quando o paciente não tem acometimento pulmonar prévio. E aí, quanto os exames de imagem, a radiografia simples de tórax dá para ver a pleura visceral com uma linha esbranquiçada e o pulmão colapsado em algum grau, além do espaço pleural hipotenso, com um aspecto translúcido. Esses achados que eu citei, eles fecham o diagnóstico e definem uma conduta fecha uma conduta juntamente com o método de Collins, que é um método capaz de determinar o grau de acometimento pulmonar. Nessas duas imagens, a gente vê o pneumotórax espontâneo primário. Na primeira, ocorre à esquerda e a pleura visceral está bem visível. Não tem desvio do mediastino, que é um fator importante olhar, que como a gente vai ver mais para frente, ele faz parte do diagnóstico diagnóstico de pneumotórax diferentes. Nessa segunda imagem, a gente tem o pneumotórax associado ao colapso pulmonar, também sem desvio do mediastino. A gente pode usar a ultrassonografia também, que é ideal para pacientes acamados devido à posição em que se faz o exame, não é necessário levantar.
E ela é muito boa porque ela tem uma sensibilidade maior, permitindo visualizar o movimento respiratório. A gente observa uma linha hiperecogênica que vai se movimentando conforme o paciente respira. E aqui do lado, nessa primeira imagem, a gente pode observar esse sinal de onda do mar, que é causado pela movimentação do pulmão mesmo, do lado direito. Também vemos o pneumotórax à esquerda. Já a tomografia, ela é o padrão ouro, ela é ideal para diagnosticar essa doença por ter uma sensibilidade maior. Só que, por seu alto preço, nem sempre ela está disponível para ser utilizada. Essa sensibilidade maior também ajuda a diferenciar o pneumotórax de diagnósticos diferenciais. Nessa segunda imagem, mais abaixo, dá para ver bem o pneumotórax espontâneo à direita. Já o pneumotórax espontâneo secundário, o paciente já tinha alguma condição prévia do sistema respiratório, como asma ou DPOC, que levou ao pneumotórax mais tarde. Nesse caso, a gente trata primeiro a doença base, porque geralmente quando ela melhora, o pneumotórax regride também. E o diagnóstico é bem complexo, porque nas imagens, nos exames de imagem, a doença anterior atrapalha a visualização e a identificação do pneumotórax. E no pneumotórax traumático, acontece por causa de uma lesão que permite a entrada de ar no espaço pleural, mas não sua saída, por causa da pressão positiva que tem dentro do tórax, deixando o ar contido na região. Tem então um aumento da pressão intrapleural, e aí desvia o mediastino e pode pinçar a veia cava e aí dificulta o retorno venoso. Aí nesse caso, que tem o pinçamento da veia cava, a gente chama de pneumotórax traumático hipertensivo. Além do deslocamento que eu comentei do mediastino, dá para ver no raio-x a depressão do diafragma ipsilateral. Nessa primeira imagem, a gente mostra uma paciente que teve um pneumotórax hipertensivo e já teve um pneumotórax espontâneo contralateral. Já na segunda imagem, dá para ver todos os achados que eu citei. O desvio do mediastino, o rebaixamento da cúpula do diafragma, do mesmo lado que ela teve pneumotórax. Um outro subtipo do pneumotórax traumático que eu acho importante citar é o iatrogênico, que é causado quando há procedimentos médicos que interfiram na pressão dentro do tórax ou gerem uma porta de entrada para o ar, mas não a saída, igual eu comentei. E aí acontece, por exemplo, quando há ventilação mecânica, que altera a pressão, ou quando tem intercorrências invasivas, né? No caso de, como eu vou mostrar mais para trás, no caso de dreno e outras situações. Na radiografia, a gente vê também uma linha pleural visceral que não dá para visualizar a trama vascular na periferia do pulmão. Essas duas imagens mostram bastante isso. E aí, essa paciente que a gente selecionou a imagem, ela teve esse pneumotórax traumático iatrogênico por causa do procedimento dry needling, que, como eu disse, é a drenagem do pulmão através de uma agulha. E aí, esse procedimento dry needling, ele é utilizado para a síndrome que está contida aqui na imagem. Como tratamento, pode variar um pouco a conduta de acordo com as particularidades de cada caso e cada classificação. Mas, em geral, a gente faz a descompressão vascular imediata, no caso da pneumotórax traumática hipertensiva, para aliviar a pressão local. E fazemos a toracostomia com dreno, no caso de espontâneo, secundário ou traumático. Fazemos a aspiração por catéter no espontâneo primário e a oxigenação nasal, que é uma tentativa de incentivar a absorção do ar da pleura. Além do acompanhamento do quadro por exame de imagem, para poder acompanhar se o tratamento está fazendo efeito ou se deve ser alterado.
A segunda patologia que acomete a pleura, que eu vou falar hoje, é o derrame pleural. Para entender o derrame pleural, eu acho importante primeiro entender o que é a pressão hidrostática e a pressão colodosmótica. Primeiro, elas são duas pressões que se anulam fisiologicamente. E a pressão hidrostática, ela está ligada ao próprio líquido entre os folhetos visceral e parietal. Já a pressão colodosmótica, ela está associada às proteínas do plasma. E aí, quando tem o derrame pleural, uma dessas pressões está alterada ou ambas estão alteradas. Aí pode ser a pressão hidrostática, que está aumentada, fazendo o plasma extravasar dos vasos para o espaço pleural, ou a pressão colodosmótica, que está diminuída, diminuindo também a absorção do líquido na pleura, ou ambos podem estar alterados. Aí, esse desequilíbrio entre as pressões pode ser causado ou por agentes infecciosos, ou por neoplasia, ou ICC, ou síndrome nefrótica. Os sintomas e os achados do exame físico são bem semelhantes ao pneumotórax, o que reforça a importância dos exames de imagem para ter um diagnóstico diferencial e um tratamento adequado. Os sintomas que o paciente possui é dor torácica, tosse, dispneia e febre, se for causada por algum agente infeccioso. No exame físico, a gente tem a diminuição do movimento respiratório, som maciço à percussão, abolição ou diminuição do frêmito tóraco-vocal, e pode ocorrer a assimetria do tórax, no caso que há um desvio muito grave do mediastino, que faz com que ele seja externamente visível. No raio-x, a gente vê um padrão de velamento homogêneo no hemitórax inferior, e ele cobre o ângulo do seio costofrênico, e também desenha uma curva côncava, que é chamada de curva de Damosier, perdão pela pronúncia. Tem também o desvio contralateral, do mediastino, que eu havia comentado antes. Nessa imagem ao lado, dá para ver bem essa característica, inclusive a curva côncava que eu tinha comentado, só que no caso está no quinto arco intercostal. Quinto arco costal. Nessa segunda imagem, também dá para ver essas características, mas a curva está no oitavo arco costal. A opacidade pega também a parte inferior e medial do pulmão direito. O tratamento do derrame pleural vai ser, em geral, a drenagem do tórax e o tratamento das doenças base. Como eu disse antes, nesse caso também, quando se trata a doença, o derrame pleural vai melhorando ao longo do tempo. E aí o tratamento dessas doenças bases pode ser medicamentoso ou cirúrgico, dependendo de cada uma. E lembrando que no caso da tuberculose, não exigem drenagem do tórax, a não ser que o volume do líquido pleural seja muito alto. O tratamento geralmente a gente faz com antibiótico e, como eu tinha falado antes, quando a doença regride, o derrame pleural regride também. Como conclusão, a gente tem que, a partir da elaboração desse artigo, bem como a leitura e pesquisa para a confecção do presente trabalho, concluímos a importância da utilização e conhecimento sobre os exames de imagem, distinguir seus diferentes tipos, propriedades e indicações, visto que, associados a uma anamnese completa e exame físico minucioso, permitem um diagnóstico correto e precoce, de forma a excluir os diagnósticos diferenciais com manifestações semelhantes e assim proporcionar menos tempo de internação e menos sofrimento ao paciente. Essas são as nossas referências.
Obrigada.